Alô? Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesta noite, pela internet principalmente. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho para mais um aprendizado. Nós pedimos a todos os nossos irmãos que estão com o celular ligado para desligar, para evitar a interferência, né? Para aqueles que não sabem, principalmente o pessoal que está nos assistindo pela internet, a nossa casa tem atividade todos os dias, palestras e passes, né? Menos às sextas-feiras, segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 horas, domingo às 10 horas com a evangelização infantil. Nosso plantão de atendimento é antes das palestras, as pessoas devem chegar um pouquinho antes, meia hora ou 40 minutos, para dar tempo para assistir a palestra, né? Uma observação que nós temos aqui da nossa casa é que o passe à distância somente será aplicado mediante o cartão dado pelo plantão para as pessoas enfermas, que estão em depressão, têm dependência química, que não podem vir ao nosso centro, né? Então, para os demais casos, as pessoas poderão, nos momentos das vibrações, mentalizar as pessoas com o problema para que elas recebam então o auxílio espiritual durante a nossa reunião. Nosso trabalho social, como todos sabem, cada segundo sábado de cada mês estamos distribuindo 62 cestas básicas para as famílias cadastradas. A nossa campanha do quilo continua. Aqueles que puderem, estamos precisando leite em pó, café, arroz, feijão, óleo, enfim, todos os itens da cesta básica. Aqueles que tiverem alguma sobrinha na sua despensa, por favor, nós receberemos com muito carinho, com todo agradecimento, a favor dos nossos necessitados. Agora, todo sábado nós estamos fazendo a nossa distribuição de lanches para os moradores de rua aqui próximo à nossa casa, perto do metrô Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar pode falar com o dirigente do trabalho, ou aqueles que querem colaborar também com algum material, principalmente os comestíveis, também será bem aceito, né? Sexta-feira, como nós já anunciamos, estamos com um trabalho para ajudar os nossos dependentes químicos e familiares, o apoio a dependentes químicos e familiares. Esse trabalho é realizado sexta-feira às 19h30. Não é nenhuma palestra e nem está aberto ao público em geral, apenas aqueles que estiverem passando por problema de dependência e seus familiares. Se alguém tiver algum problema desse, poderá procurar aqui na nossa casa a Sandra, Cida ou Paulo Afonso, às quintas-feiras ou terças-feiras. O Evangelho no Lar, nós estamos recomendando sempre para as famílias que queiram receber bastante proteção, fazer o contato espiritual, receber o auxílio dos amigos espirituais, dos espíritos familiares. Recomendamos o estudo do Evangelho no Lar. Nosso plantão poderá fazer a indicação para aqueles mais necessitados e, de uma forma geral, a orientação para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento. Então receberão toda a instrução para que esse estudo se faça no lar, para que as pessoas recebam muito auxílio, não é? Além da harmonia, da compreensão no lar e da proteção, não só do nosso lar, como nossos vizinhos também recebem, porque a luz é intensa que chegam com nossos amigos espirituais e todos são beneficiados. Muito bem, então nós vamos nos preparar para a nossa reunião. Vamos nos recolhendo, elevando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, o Criador, agradecendo por mais esse dia que nos foi dado a viver na Terra, nessa encarnação. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso médico, o nosso amigo, enfim, o nosso condutor aqui no planeta, pela oportunidade que nos dá, através do ensino, da luz, que nos traz do seu Evangelho, com o seu Evangelho de amor. Agradecemos aos trabalhadores espirituais
que já se fazem presente, já estão aqui na nossa casa, bem antes de nós chegarmos. Fortaleceram as nossas defesas, prepararam o nosso ambiente. Estão envolvendo cada um de nós, conhecedores dos nossos problemas, das nossas necessidades. Nos auxiliam a nós e aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da vida de convivência, do nosso lar, aqueles que nós estamos mentalizando, principalmente quando aqui chegamos. A todos os trabalhadores, nós agradecemos e assim nós pedimos a Deus e a todos esses amigos que estejam conosco para que no decorrer da palestra nós ganhemos o benefício que viemos buscar, o conhecimento, o aprendizado, e vamos chegar no nosso lar mais tranquilo, mais sereno, e agradecidos a Deus por esses momentos que nós vamos passar aqui, e vamos ter a oportunidade de vibrar por todos aqueles que ainda não têm essa oportunidade. E assim então, nós vamos pedindo licença para iniciar a nossa reunião dessa noite. Hoje o companheiro que está encarregado da nossa palestra, do tema da noite, é o Amir. É o livro Renovando Atitudes Renovadas, né? É da Joana de Anjos, psicóloga de Valdo Pereira Franco, não é? Que brilha a vossa luz, que brilha a tua luz, que assim seja. Seja bem-vindo, seja feliz. Boa noite. Um grande prazer voltar aqui, como sempre, né? Sempre um prazer atender o convite da casa. O nosso tema hoje, como o Jurandir já falou, é do livro Atitudes Renovadas, que brilha a tua luz. E depois nós vamos, devagarinho, nós vamos migrar um pouco desse tema para alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que fala mais alto, né? De todos os livros da codificação, é aquele que fala mais de perto ao nosso comportamento, a nossa renovação íntima, que nada mais é do que fazer brilhar a nossa luz, como diz aqui a Joana de Anjos, né? Se tem um meio que nós precisamos seguir para fazer brilhar a nossa luz, é botar em prática o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que é a melhor receita possível, né? Então ela diz o seguinte, que brilhar a nossa luz é fazer, partilhar o nosso amor, o nosso conhecimento, a luz que nós já adquirimos com nossos irmãos de jornada. Ela diz que nós não somos ainda... Será que tá? Acho que eu estou fora de posição aqui. Ah, embaixo. Isso. Então depois não sai, né? O áudio. Então, ela diz o seguinte, que se nós não somos ainda espíritos superiores, se nós não estamos ainda em patamares superiores, por outro lado, tem irmãos que vêm na retaguarda de nós. Tem irmãos que têm menos luz do que nós, e a mesma responsabilidade que os mentores têm de procurar nos puxar para cima, de procurar nos puxar para frente, nós temos com esses irmãos que ficaram um pouco mais para trás. Que não são irmãos do mal ou nada desse tipo, não. Muitas vezes podem ser espíritos que foram criados depois, que estão em estágios evolutivos mais lentamente do que nós. Então eles são irmãos tanto como qualquer um de nós, né? E portanto são merecedores do nosso carinho, da nossa atenção. Assim como nós somos merecedores do carinho e da atenção dos mentores que estão aqui, por exemplo. Dos mentores que nos dirigem o passe, que nos dirigem os trabalhos da desobsessão, os trabalhos da palestra, todos esses mentores, né? E ela diz o seguinte, que à medida que a gente vai conseguindo autoconsciência, a gente se dá conta das próprias dificuldades, e muitas vezes a gente começa a entrar em conflito. A gente começa a pensar, nossa... É só ler, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, aquilo lá é massacrante, né? E a gente começa a ler e fala, eu não consigo fazer isso, não consigo isso, não faço aquilo, e vai ficando pequenininho, né? Aquilo é massacrante, mas nós estamos no caminho, né? Nós não somos aquela porcaria que nós muitas vezes pensamos espiritualmente. Porque se nós começamos a pensar que nós somos uma porcaria, nós estamos dizendo que o trabalho do nosso mentor também não está lá essas coisas. Porque ele também trabalha em conjunto com a gente, né? E até esses obsessores que muitas vezes cercam a gente, eles vão, de alguma maneira, fazem que a gente venha no centro, que a gente tome o passe, que a gente procure orar mais, que a gente procure vigiar mais. Então, através do mal que eles querem fazer para nós, muitas vezes eles acabam fazendo o bem por via reversa. Acabam, no decorrer do tempo, nos fazendo algum bem, né?
apesar de toda essa incompreensão que nós temos muitas vezes com eles. Esse obsessor que me atrapalha, tal. Atrapalha mesmo, mas às vezes a gente também atrapalha a vida deles, né? E aqui fala o seguinte também, que sempre quando nós fazemos o bem, nós vamos despertar a incompreensão dos outros que ainda não têm a mesma vontade ou não têm a mesma força ainda de fazer o bem que nós já conseguimos de alguma maneira fazer, né? Porque isso é um sentimento de inveja, que é natural em nós. É só reparar, todo o trabalho no bem, ele conta com opositores. Tudo tem oposição. O próprio Chico Xavier, que foi talvez o maior expoente da doutrina espírita aqui no Brasil, ele tinha opositores. Bezerra de Menezes tinha opositores. Né? De alguma maneira, esses opositores fizeram até com que eles brilhassem mais, porque eles acabaram se esmerando, se esforçando cada vez mais também, né? Por conta dessa oposição. Mas tiveram opositores. E nós, no centro, começa a fazer o bem no teu trabalho. No teu trabalho material mesmo. Se reúne com um grupinho ali onde fica o café, ali, que é onde se fala mais da vida dos outros, e começa a falar bem de alguém. Vai ter gente que vai te olhar assim, né? Porque ali é o lugar de falar mal dos outros. Do fulano que chegou atrasado, do fulano que não sei o que, da fulana que está dando em cima do marido da outra, não é isso? A gente gosta muito dessas coisas, né? Começa a falar bem de alguém ali que você vai ver. Vai ficar sozinho. Porque vai falar, nossa, fulano tá ficando chato, né? Ele tá mudando, né? Não é mais parceiro pra gente. Mas às vezes evoluir, muitas vezes nós temos que acabar abrindo mão de alguma companhia. Então esses adversários, por inveja, por não conseguirem fazer o que nós já estamos de alguma maneira começando a conseguir fazer, eles acabam atacando. Acabam buscando diminuir a nossa luz, diminuir o nosso brilho, para que a luz deles acabe parecendo mais brilhante. É mais fácil, né, jogar o outro para baixo do que procurar subir. Se a gente joga o outro para baixo, dá a impressão que nós estamos mais alto. Mas na verdade nós estamos do mesmo tamanho, que nós jogamos o outro lá embaixo, né? Então isso é uma coisa muito séria. E ela fala aqui que a gente deve fazer o melhor sem a preocupação de agradar quem quer que seja. Porque nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que se desagrada do nosso trabalho, e da nossa filosofia, e do nosso modo de ser, né? E diz o seguinte, que mesmo na época de Jesus, aqueles que eram perseguidores dele tinham inveja dos tesouros íntimos que ele possuía. Não de tesouros materiais, porque ele veio numa condição material muito modesta, mas dos tesouros espirituais, que no fundo todo mundo sabe que quer, mas ainda não tinham se dado conta disso. É uma coisa inconsciente ainda. E aí perseguiam Jesus, porque ele já fazia brilhar essa luz. Então isso desperta oposição, desperta inveja. Porque cada indivíduo julga os outros conforme a sua ótica emocional. Então se eu ainda estou lá embaixo, eu julgo os meus contemporâneos com aquela pouca luz que eu tenho. Se eu só consigo fazer as coisas por interesse, quando eu vejo alguém fazer alguma coisa de bom, eu acho que ele também está fazendo por interesse, porque essa é a minha ótica emocional. Então, para que nós consigamos julgar um pouco melhor os outros, nós precisamos melhorar a nossa ótica emocional. Por isso que a Bíblia fala, né? Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Porque é com essa medida que nós olhamos o que o outro faz, né? E na verdade, quando nós temos tanto tempo assim para olhar o que o outro faz, é porque nós estamos desocupados, que nós estamos ociosos. E o ócio, né? Os antigos já falavam, né? Cabeça vazia, oficina do demônio, não é isso? Então, quando nós ficamos muito ociosos, realmente nós damos mais espaço para o nosso próprio desequilíbrio. Aquele desequilíbrio que o trabalho muitas vezes faz reprimir um pouco e faz ele ficar para depois, até que ele não exista mais. Se nós não trabalhamos, se nós não começamos a fazer alguma coisa, a botar mãos à obra, esse desequilíbrio tem mais tempo de nos atingir. Porque nós vamos ficar mais ociosos, mais desprotegidos no sentido espiritual, porque nós vamos ter menos sintonia. Porque para os mentores, para eles nos protegerem, depende mais da gente do que deles. Nós precisamos oferecer a sintonia. Senão eles não conseguem nos proteger com muita eficiência. Para que nós sejamos eficientemente protegidos, nós temos que oferecer essa sintonia, né? E aqui diz o seguinte, que no bem que Jesus fez, ele sempre foi discreto, né? Ele nunca fez buscando brilhar, buscando aparecer, né? Mas buscando que glorificasse a obra do Pai. Ele falou isso
naquela prece do horto, né? Aquela conhecida oração do horto, que se glorificasse a obra divina. Mas ele mandou as pessoas, apesar de ele não buscar aparecer, ele mandou os apóstolos 2 a 2 irem pelo mundo pregando a palavra. Isso quer dizer que a obra não tem que ficar circunscrita a um grupo de eleitos, a um grupo de iniciados, que era o grupo de apóstolos. Os apóstolos tinham essa tarefa de multiplicar o conhecimento do Evangelho, de multiplicar o conhecimento da Boa Nova, que Jesus deu, os escolheu para poderem disseminar. E hoje nós somos, de alguma maneira, herdeiros disso, porque nós que estamos militando no movimento espírita, temos também essa missão de procurar espalhar um pouco essa luz, ainda que seja pequena, essa luz que nós temos essa missão herdada deles, por exemplo, né, de fazer disseminar, de fazer essa luz chegar a pessoas que ainda nem imaginam como ela seja. Basta ver o bem que isso fez na nossa vida. Se nós realmente somos amorosos, não somos egoístas, nós vamos querer fazer isso brilhar na vida do outro. Porque se essa luz que nós amealhamos no Espiritismo só brilha para nós, nós só temos interesse de fazê-la brilhar na nossa vida, nós estamos incorrendo em quê? No egoísmo e muitas vezes no orgulho, que segundo a própria doutrina espírita são os maiores inimigos da evolução, né? Então, quando nós falamos em evolução, o melhor roteiro, né, quando nós falamos em brilhar a luz, o melhor roteiro que nós podemos seguir é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele explica ali as verdades que já há milênios vêm sendo reveladas à humanidade e que estão contidas na Bíblia de uma maneira mais explicada, de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Ali ele mostra as 3 revelações. Ele mostra a revelação de Moisés, por exemplo, que foi uma revelação dada a um povo, de uma religião, por um mensageiro. Ela se dirigia àquele povo. Depois veio o Evangelho de Jesus, que também foi uma revelação dada por um mensageiro, mas depois foi multiplicada. Também é um povo, mas ela não se destina àquele povo, ela se destina à humanidade. Não se fala mais a partir do Evangelho no povo eleito. Não se fala mais, isso é coisa do Antigo Testamento, quando falava que os escolhidos, o povo eleito de Deus, né? E aí vem a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, o Espiritismo, que é dada não a um povo, mas por toda a terra. Não por um mensageiro, mas por uma multiplicidade de mensageiros. E não se dirige a ninguém específico, mas se dirige a toda a humanidade. Então, a partir o caráter progressivo da revelação fica claro. No primeiro capítulo já do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele explica isso. Aquele capítulo, não vim destruir a lei. Quer dizer que o Espiritismo está em harmonia com o que já havia, principalmente com o Evangelho, mas também com o Antigo Testamento. Com a parte que não foi destruída, que não foi abolida do Antigo Testamento, que era aquela parte civil, né? Aquela parte das leis religiosas, Jesus não aboliu, ele não destruiu essa parte, né? E aí nós percebemos então essa diferença das 3 revelações, né? E aí um belo dia ele fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que existiam mundos onde já reina o reino de Deus, onde já reina o amor. Esse é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É onde ele fala que há mundos de prova e expiação, há mundos mais inferiores ainda, mas há mundos superiores. Mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, onde reina o reino de Deus. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo capítulo, né? A Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, ela está numa fase de transição para um mundo de regeneração, onde o bem já predominará sobre o mal, né? Então, o reino de Deus vai começar a chegar mais próximo de nós. E como é que nós vamos chegar? Porque isso depende da nossa evolução, né? Essa passagem do planeta para um mundo melhor depende da evolução de seus habitantes. Como que nós vamos adquirindo essa evolução? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele fala nesse capítulo? Da reencarnação. Que nós reencarnamos, aqui nós praticamos atos bons ou maus. Quando nós chegamos lá na erraticidade, quando nós desencarnamos,
nós temos a nossa consciência aumentada pela ausência do corpo físico e nós percebemos através do gozo ou do sofrimento se foram boas as atitudes que nós tomamos durante a vida. E aí, se essas atitudes foram boas, nós vamos ter uma satisfação muito grande. Entra no gozo do teu Senhor. Isso também está lá na Bíblia. Se essas ações foram ruins, vai nos gerar sofrimento. E aí vai nos gerar um sofrimento que vai nos querer fazer agir diferente. Porque a gente sofre, então a gente não quer mais produzir aquilo. A gente sabe, no plano espiritual, que o que produziu aquele sofrimento foi aquela determinada maneira de agir. E nós sabemos que se nós agirmos sempre da mesma maneira, nós não temos como produzir consequências diferentes. E isso vai nos fazer querer agir diferente. Né? Porque nós temos medo de voltar a sofrer. Isso nós vamos repetindo, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Até que esse mecanismo vai nos fazendo evoluir. Né? Então não tem muito como escapar de sofrer, não, porque quando nós erramos, e todo mundo erra, faz parte da nossa evolução, o errar, de alguma maneira nós vamos encontrar algum tipo de sofrimento no caminho. E isso gera uma angústia. Só que nós sabemos também pelo Espiritismo que essa angústia é transitória. Ela não é uma angústia eterna. Né? E isso vai nos dar uma consolação muito grande. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está vendo como está interligado? Né? O Kardec não foi colocando isso aleatoriamente. Ele foi muito bem dirigido pelos Espíritos, porque tudo faz sentido dependendo um do outro. Então isso vai nos dar uma consolação muito grande, de saber que aquele sofrimento não é eterno. Então, se nós sabemos que esse sofrimento não é eterno, nós ficamos mais tranquilos, porque o sofrimento é eterno, não é eterno, mas a aventura que nós vamos ter depois, quando nós fizermos a coisa certa, fizermos a vontade de Deus, ela vai ser eterna. A gente não vai regredir, o espírito não regride. Certo? E aí, então a gente tem, através desse conhecimento de que o sofrimento não é eterno, uma consolação muito grande. E como é que a gente vai saber disso? Capítulo 6, o Consolador Prometido. Lá no Evangelho estava escrito: eu vou para o meu Pai, mas eu vou pedir a Ele que vos envie o Consolador, que ficará convosco eternamente e lhe ensinará todas as coisas que eu não posso dizer agora porque vocês não poderiam compreender. Mas esse Consolador ficará convosco eternamente. Está vendo agora por que esse Consolador, que é o Espiritismo, não pode ser uma mensagem de um mensageiro? Porque nenhum de nós fica eternamente aqui na Terra. Então, para ele ficar conosco eternamente, tem que ser dado por uma multiplicidade de mensageiros, como nós dissemos no começo. Esse é o Consolador Prometido, né? Que fala as mesmas coisas que o Cristo falou no Evangelho, né? Que nos diz para fazer as mesmas coisas que o Cristo mandou fazer no Evangelho, só que nos explicando o porquê das coisas que o Cristo não podia explicar. Porque nós estávamos naquela época na nossa adolescência espiritual, numa fase de rebeldia espiritual. Então nós éramos rebeldes à revelação. Hoje que nós estamos talvez chegando numa fase um pouco mais madura, nós recebemos essas coisas de uma maneira diferente. Não mais como uma rebeldia, mas como uma sabedoria. Né? Isso já são sinais do mundo de regeneração. E nessa mesma história, nessa mesma questão da evolução, o Cristo fala, para quem quiser ser o mais evoluído, ou seja, quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que fazer o quê? Tem que ser aquele que serve. Tem que ser o maior servidor. Né? Então ele falou para todo mundo fazer isso? Sim, ele falou e ele fez. Porque era uma região muito quente ali. E um belo dia, quando eles estavam chegando ali, os apóstolos, Jesus aparece com uma bacia, né, aquela região poeirenta, muito quente, e ele ia lavar os pés dos apóstolos, que era uma coisa que se fazia como um sinal de hospitalidade, deixar os hóspedes lavarem os pés. E aí Pedro acha aquilo um absurdo, o próprio Senhor lavando os seus pés, que estavam sujos, né? Aí ele fala: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí o Cristo fala: meu amigo, se não te lavo os pés, nada terás comigo. O que ele estava explicando com isso? A lição da humildade. Mesmo ele sendo o Senhor, ele estava se colocando ali a serviço da humanidade. Por isso que ele fala: não vim para ser servido, mas para servir.
E aí depois Pedro permite que ele lave os pés, e ele lava os pés ali dos apóstolos, né, numa lição maravilhosa de humildade que nós temos que ter até hoje, né? E isso está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é onde ele fala exatamente da humildade, da simplicidade, né? Mas essa não é a única bem-aventurança. Ele fala também bem-aventurados os puros de coração. O que significa isso? Aqui tem muitos trabalhadores, o pessoal que conhece bem já a doutrina. A maioria deve saber o que é o perispírito. E deve saber que o perispírito, que todos nós temos, né, que é uma espécie de corpo semimaterial, um corpo espiritual, ele vai ficando luminescente, ou seja, como a Joana de Ângeles diz, ele vai brilhando cada vez mais a luz dele, à medida que o espírito evolui. Enquanto nós estamos ainda arraigados às coisas da matéria, o nosso perispírito é opaco, ele não tem luz, ele não emite luz. À medida que nós vamos evoluindo e nos tornando, deixando de ser escravos das paixões inferiores, o nosso perispírito começa a ficar luminescente, que brilha a vossa luz. É aquela veste nupcial que ele fala na parábola do festim de bodas, que algumas pessoas não podiam ir à festa porque não estavam com a veste adequada. Esse perispírito luminescente é a veste adequada que nós temos que ter para poder habitar o mundo superior. Enquanto nós estamos presos na materialidade, não podemos habitar um mundo superior. Primeiro porque nós nem gostaríamos do que tem ali, porque nós estamos presos ainda à materialidade. Nós não vamos gostar do que tem lá. Nós gostamos de paixões e apetites mais animais, mais inferiores. À medida que nossa evolução vai se realizando e o perispírito vai ficando mais sutil, mais luminoso, essas paixões inferiores já não conseguem, elas passam direto pela gente, elas não conseguem mais captar a gente tão fácil assim. Da mesma maneira que um adulto não liga tanto para determinadas coisas quanto uma criança, né? Você pega um daqueles, não tem aqueles doces que vende na rua que só muda a cor, que é tudo o mesmo gosto, um vermelho, um amarelo, um azul, não sei o que, tal, a pessoa compra. Qualquer criança adora aquilo. Você dá aquilo para um adulto, ele acha enjoativo. Você também adora? Mas a maioria dos adultos, com exceção da Sandra, acha aquilo enjoativo, porque o paladar vai mudando. É a mesma coisa do espiritual. Os nossos gostos, as nossas afinidades vão mudando, né? E isso está no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E fala também uma terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos, como exatamente Jesus exemplificou. Só que ele não diz só para ser manso. Ele diz também para a gente ser prudente como as serpentes. Eis que vos mando para um covil de lobos. Sede, pois, prudentes, mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque é uma ingenuidade nossa achar que porque nós fazemos já o bem, de alguma maneira, nós automaticamente estamos protegidos. Se o próprio mestre que veio fazer o maior bem que já foi feito à humanidade foi pregado na cruz, sofreu como poucos, por que conosco não vai acontecer a mesma coisa? Então a gente tem que ser prudente. Quando nós vamos entregar um lanche na rua, no trabalho de sábado, é bom sempre dar uma olhada para ver o que está acontecendo antes, né? Se tiver uma briga ali acontecendo, alguma coisa acontecendo, não convém que nós entremos naquele meio ali. E assim vale para tudo. No nosso trabalho espiritual, não convém fazer o trabalho de desobsessão, que é um trabalho de caridade, sem o preparo do ambiente, sem o preparo dos trabalhadores. Por quê? Porque envolve um risco. Por quê? Como nós dissemos no começo, o bem tem opositores. E esses opositores aguardam uma brecha. Quando nós abrimos a guarda, ou seja, quando a nossa vibração cai, quando nós caímos na invigilância, e basta um momento de invigilância, eles conseguem a brecha que eles esperam muitas vezes. Às vezes uma semana de vigilância é posta a perder em 2 minutos de invigilância, que é a hora que nós xingamos aquela pessoa que falou alguma coisa para nós, que nós perdemos a estribeira. Esse é o momento da brecha, né? É lógico que momentos de brecha todos nós temos, né? Ninguém vai ficar eternamente obsedado por causa disso. Mas o comportamento repetido, abrindo brechas e brechas e brechas e brechas através da invigilância, aí sim pode trazer alguma complicação para nós, né? E aí ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Então olha que engraçado. Quando ele fala que a gente tem que ser manso e pacífico, que é o 9, o que ele está querendo dizer? Que nós temos que não reagir ao mal do outro. O outro nos joga um mal, uma ofensa, sei lá, qualquer coisa que nos prejudique. Então ser manso e pacífico é não reagir ao mal. Mas no capítulo seguinte, que é o 10, bem-aventurados os misericordiosos, significa que nós temos que reagir ao sofrimento do outro e não ao mal que ele jogou a nós. Quando nós vemos o sofrimento do outro, nós temos que tomar uma atitude, que é ajudar a matar a fome, que é enxugar uma lágrima, que é ouvir muitas vezes uma queixa de uma pessoa que está desesperada, que é procurar evitar o suicídio de uma pessoa que não tem a menor noção do que é a espiritualidade. Reagir ao sofrimento do outro. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdias. Compaixão pela miséria do outro, pela dificuldade do outro. Está tudo interligado. E aí Jesus, quando fez aqueles resumos maravilhosos, ele fez talvez o principal deles, quando ele disse o seguinte: amai, estava escrito lá, odiai os seus inimigos, tal. Eu, porém, vos digo, amai os vossos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Esse talvez foi o maior resumo que o Cristo fez. Mas quem é esse próximo? Isso está no capítulo 11, tá? Mas quem é esse próximo que ele fala? Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É o próximo do capítulo 12, que fala, amai os vossos inimigos. Está vendo como ele dá a solução para um logo atrás do outro? Então, amar os amigos é fácil. O problema é amar o inimigo. Primeiro, se nós temos inimigos, que nós julgamos inimigos, nós estamos ainda com uma quantidade de sombra muito espessa. Mas ainda que nós já estejamos com a nossa luz começando a brilhar, tem aqueles que se julgam nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E são esses que nós temos que amar. Mas amar o encarnado é fácil, porque eu chego lá, eu acabo convivendo com ele, mas e o desencarnado? O desencarnado é aquele coitado que se manifesta na sessão de desobsessão, que a gente já falou aqui hoje, que se manifesta como muitas vezes esmurrando, dando soco, xingando, mas é alguém que precisa de amor. Precisa de um amor que ele nunca teve. Muitas vezes ele já foi num templo de outra religião e foi expulso dali como se fosse o demônio. Porque tem essas assembleias muito grandes onde se busca mesmo realmente fazer o bem para as pessoas, mas onde tem 500 pessoas gritando ali, sai demônio, sai demônio. Vocês imaginam o fluido que isso cria? O Kardec explica muito bem isso, essa força do magnetismo, e aí ele é expulso de lá achando que ele é o capeta mesmo. E aí quando ele chega aqui, será que nós temos o amor no coração, nós temos aquela fraternidade no coração de acolhê-lo como irmão, com o mesmo amor que nós acolhemos o encarnado que o trouxe até aqui? Ou o amor é para todos, ou nós não estamos falando de cristianismo. Então esse próximo é até o seu inimigo. Capítulo 12. E aí, lá no Evangelho, quando se pergunta quem vai para o céu, como é que eu faço para ganhar o reino do céu, Jesus conta mais uma daquelas parábolas maravilhosas, onde ele disse, olha, vocês que tive fome, vocês me deram de comer, estive nu e me vestiste, eu estive na prisão e vocês foram me visitar, passai à direita, para o reino de Deus que vos está preparado. Ou seja, ele não falou que quem ia ganhar o reino dos céus era quem tinha poder, era quem tinha conhecimento, era quem tinha nada disso, mas era quem praticasse a caridade. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É a salvação pela obra, não a salvação pela graça. A cada um seja dado segundo as suas obras, porque a fé sem obras é morta. Então ele disse que você quer conquistar o reino dos céus, você tem que ser um servidor e praticar a caridade. Como nós dissemos no começo de ser o servidor, o maior servidor. E praticar a caridade. E de que maneira você tem que praticar essa caridade? De uma maneira ostentosa, de uma maneira de procurar aparecer? Ou você tem que procurar fazer a caridade de uma maneira que seja glorificada a obra, mas não você? Não é isso? Tem que ser glorificada a obra de Deus e não nós. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita.
Então, além de ele falar para fazer caridade, ele diz a maneira de fazer. Fazer sem ostentação. Né? E a Joana fala para brilhar a nossa luz, não para brilhar a luz sobre nós. São coisas diferentes, é uma coisa de dentro para fora. Não nós queremos ficar sempre nos holofotes, sempre com os outros dizendo, nossa, olha lá como ele faz caridade, olha como ele é bonzinho, como ele é isso, como ele é aquilo. Se nós estamos atrás desse tipo de pagamento, nós estamos violando um outro capítulo que tem lá, que diz, dai de graça o que de graça recebestes. Porque a gente recebeu as luzes do Espiritismo de graça. E aí se nós procuramos espalhar essa luz, querendo alguma coisa, ainda que seja alguma coisa que não é material, né, elogio, privilégios, de ser sempre o mais festejado por aí, nós não estamos dando de graça, nós estamos exigindo um pagamento. O outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não lembro aqui qual é, porque esse eu não anotei. Então, se você tem que fazer essa caridade desinteressada, você tem que agir de uma maneira muito semelhante ao que age um pai e uma mãe, que é o exemplo mais próximo do amor de Cristo que nós temos aqui na Terra. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra. Isso é uma lição de submissão. Sendo submissos aos nossos pais, que como se representassem a figura de Deus na nossa vida, nós aprendemos a nos submeter às leis de Deus. Porque nós temos que, no começo, ter coisas materiais, ter figuras, para que nós possamos ser fiéis. Depois é que nós conseguimos abstrair. Então, esse ser fiel aos pais, como fala no capítulo 14, é um treinamento para ser fiel a Deus. Né? Então, preciso agir então, que nem um pai, porque um pai dá tudo para o filho. Né? O pai abre mão de tudo, ele fica sem comer para dar de comer para o filho. A mãe dá a vida toda dela para o filho. Eu preciso fazer isso então para o outro? Olha, nesse estágio, nós não somos capazes ainda de fazer isso. Mas cuidado para não fazer o contrário. É se tornar escravo das coisas materiais, dos apetites, das paixões inferiores. Que esse é um perigo. Capítulo 16. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que ele quer dizer com isso? Mamon era, na mitologia pagã, o deus do dinheiro, o deus da materialidade. Simboliza o mundo, simboliza as paixões materiais. Né? E não dá para servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Né? Se nós estamos querendo alguma coisa em troca do que nós fazemos, nós estamos servindo ao mundo. Né? E se nós começamos a servir a Deus, né, paramos um pouco de servir ao mundo, e servir ao mundo às vezes dá a impressão que é uma coisa muito pesada, mas é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Que é quando alguém, por exemplo, vem falar alguma coisa pra gente, a gente às vezes não está querendo briga, não está querendo nada, e vai saindo de fininho, aquela pessoa, nossa, você vai deixar falar isso pra você? Eu não deixava, não sei o quê. Isso é servir ao mundo. Quer fazer uma coisa que você sabe que não é boa pra você, em serviço de quê? Da vaidade que você tem em relação ao outro. Isso é servir ao mundo. Um pequeno exemplo de servir ao mundo. Né? E quando nós começamos a servir a Deus, tem uma moeda que nos paga, que é uma moeda chamada felicidade. Essa moeda nós sempre temos. E você não pode querer mais que o outro. Por quê? Capítulo 20, parábola dos trabalhadores da última hora. Que teve aqueles que foram às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, até anoitecer, e foram trabalhar na vinha. Foram recrutados para trabalhar na vinha. E todos eles ganhavam a mesma coisa, se tivessem trabalhado muito ou pouco. O que isso quer dizer? Se esse trabalho nos faz evoluir, né, nós conseguimos... A evolução fabrica espíritos felizes. O Kardec explica muito bem isso no Evangelho. Se nós atingimos um certo grau de evolução, nós nos tornamos felizes. Ah, mas eu não sou mais feliz que o outro, que já serve há mais tempo? Não. Se você começou a trabalhar e chegou naquele grau de evolução, você é tão feliz quanto o outro, que já está naquele estágio há muito tempo. E não adianta querer ser mais feliz que o outro. Você tem que ser mais feliz do que você é hoje. Procurar trabalhar cada vez mais e servir cada vez melhor para ser mais feliz. Mas não querer ser mais feliz que o outro. É isso que quer dizer a parábola dos trabalhadores da última hora. Né? E quando a gente, por exemplo, aí a gente fica desesperado. Vou começar a trabalhar, vou começar a distribuir lanche, vou começar a dar passe, vou começar a fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 fazer um monte de coisa.
E a gente esquece da renovação íntima. Aí sabe muitas vezes onde nós vamos cair para trabalhar? No capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Porque há muitos trabalhos por aí que nos dão a sensação de que nós só por dedicar ali meia horinha, 1 horinha por semana pro semelhante, que nós estamos com a nossa evolução realizada. Não é assim tão simples. Esse trabalho, na verdade, que nós estamos fazendo é um treinamento para que isso que hoje começa nos nossos braços, uma hora comece no nosso coração. E aí nós comecemos a produzir. Mas como? Com uma coisa que começa no coração, chamada amor, chamada caridade. Se a caridade começa nos nossos braços, ela ainda não é a caridade verdadeira. Ela tem que começar no peito, ela tem que começar no coração. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, para não acabar trabalhando para os falsos cristos e falsos profetas. Outro exemplo disso, né? Tem muito lugar aí escrito centro espírita, mas que faz amarração para o amor, que arruma emprego para todo mundo. Isso também não é espiritismo. Né? Isso é até interessante falar isso pela internet, porque às vezes tem muita gente que nunca pisou numa casa espírita, não tem noção do que é. Isso não é espiritismo. O espiritismo não se propõe a resolver a vida de ninguém assim, da água para o vinho. Nós é que temos que resolver os nossos problemas, ele só nos ajuda. Né? E aí quando você começa a desenvolver tudo isso, você é uma luz na vida do outro. E o capítulo 24 do Evangelho fala para você não deixar essa luz lá no cantinho da sala, onde ela não pode iluminar ninguém. Não coloques a candeia embaixo do alqueire. Se você conseguiu um pouco de luz, não pela tua vaidade pessoal, mas pelo brilho da obra, vai e coloca essa luz bem alto, para que ela possa brilhar para um monte de gente. Não interessa o que eles vão achar de você. Interessa você ajudar a espalhar essa luz. Né? E aí alguém podia perguntar o seguinte: mas quanto mais eu rezo, quanto mais eu trabalho, mais dificuldade me aparece, mais oposição me aparece, mais assombração, né, a gente fala, que me aparece. E aí, por fim, o capítulo 27. Pedi e obtereis. O que quer dizer isso? Peça auxílio. Porque não adianta nós queremos aqui, no mundo de expiações e provas, onde predomina o mal, querer fazer a obra do bem sozinho. Nós precisamos da sintonia com o plano superior para poder fazer o bem com proteção. E aí as dificuldades que podem ser um pouco amaciadas, elas vão sendo amaciadas para nós. Mas nós temos que ter sintonia. Temos que estar fazendo as coisas pelas razões certas. E é isso que é fazer brilhar a nossa luz. Né? Quando nós conseguirmos fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas que nós falamos aqui, na maioria dos capítulos do Evangelho, nós vamos ter uma luz já muito grande, em comparação com a luz que nós temos aqui. Né? E aí a gente pode fazê-la brilhar, sem medo, sem culpa, sem ressentimentos. Né? E nunca nos esquecemos do Cristo, que disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Da mesma maneira que os ramos não conseguem dar frutos fora da videira, ou seja, essa questão da sintonia, você tem que estar na videira, se você é o ramo, para conseguir dar o fruto. Aí ele disse: vós sois os ramos, e se tiverdes comigo, podereis produzir muito, mas sem mim nada podeis fazer. Então que fica essa mensagem então, de que nós possamos fazer. Procurar ser um pouquinho melhores, procurar brilhar um pouquinho mais, né? Não por vaidade, mas pelo bem da obra, pelo bem da humanidade, e sempre ligados ao Cristo, sempre ligados a esse poder maior que nos sustenta, nos alimenta e nos protege. Muita paz, muita luz no coração de todos. Você concluiu. Muito bem, então agora é a hora das perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o amigo a respeito do tema? Alguma dúvida? Ele falou o Evangelho todo. Olha que correria, hein, para falar o Evangelho todo. Esqueci uns 3 ou 4 aí. Ele falou todos os capítulos, só escolheu dos capítulos que fica melhor que um dos capítulos do Evangelho. O objetivo de fazer isso, eu assisti uma palestra do meu amigo Adão, lá da Fundação Espírita André Luiz, e ele fez isso. Eu não tenho nem a pretensão de fazer isso com a mesma competência dele, mas isso mexeu comigo de uma maneira tão
intensa na hora lá, ele foi interligando esses capítulos do Evangelho e mostrando como um é a resposta para o outro, que quando eu vi esse tema, eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa semelhante, né? Tentar... Então a ideia foi essa mesmo, de mostrar como não são coisas isoladas, né? Que está tudo interligado. Né? A gente é um ser integral, né? Não somos partes. Né? Mas foi interessante, você deu uma geral. Foi uma correria, né? Uma geral, né? Ninguém quer falar nada a respeito do tema? Qualquer tema, porque o tema mesmo era... Brilha a vossa luz. Mas está tudo dentro do Evangelho, né? Boa noite. Boa noite. Eu vou falar até como vou fazer hoje a palestra um confessionário, que embora eu tenha chegado já no meio, parecia que era tudo para mim. Eu nem sei se eu vou conseguir falar que estou sensível, então pode ser que, enfim. A gente, quando tem um pouco de conhecimento, a gente se cobra, né? Assim, de colocar em prática esse conhecimento. Então, perdoar o próximo, entender, ver que às vezes ele não está num grau de evolução, não que a gente esteja, mas que pelo menos a gente conhece. Então, ter o conhecimento né? E eu costumo, assim, agir de forma que eu digo que sempre, embora eu possa vir aqui em qualquer outro lugar, que eu tento representar Deus nas minhas atitudes. Eu não sou santo, não é nada disso, mas assim, fazendo bem ao próximo, dentro daquilo que eu consigo. E às vezes a gente lida com pessoas muito difíceis, que a gente faz aquela coisa de olhar para ela como se fosse Deus. Volto a dizer, não que eu seja Deus, mas assim... Nossa, como Deus gostaria que eu agisse. Mesmo, de repente, quando eu estou com vontade de dar um chacoalhão na pessoa, eu tento falar aquilo que eu acho coerente e certo, que é não colocando a minha opinião pessoal. Mas, às vezes, a gente é pego por coisas que aí o espiritismo me confunde um pouco, que é onde a gente assume todas as responsabilidades para si. Então, assim, se alguém me fez mal, eu mereci isso. De repente, eu tive alguma desavença com essa pessoa no passado. E eu vou trabalhando isso, mas chega um ponto, às vezes, que não há explicação. Aí eu volto para aquela historinha que eu não sei se todos conhecem, que é de aceitar o presente. Né? Alguém foi lá, te deu algo muito ruim, você aceita ou não. E talvez, eu não sei se aí entra a brecha que você fala, não sei se você usou esse termo, mas enfim, de aceitar algo que é muito ruim. Quer dizer, eu sei que fui eu que aceitei, eu poderia ter devolvido e não ter me afetado. E, em resumo, é assim... Às vezes pega muito forte e eu entro muito em conflito como lidar comigo mesma, porque é algo que me tira totalmente do sério, né, que às vezes eu falo para o outro, agir totalmente diferente de mim, como eu tento agir normalmente, mas às vezes é algo que pega a gente de uma forma tão forte que, tipo, eu não quero saber mais de espiritismo, eu não vou ser mais idiota, eu acho que eu sou boazinha demais, sabe, coisas do tipo. Isso em relações normais, não é nem nada pessoal, vida pessoal, né, que às vezes a gente costuma ter esses dramas. São relações do cotidiano mesmo, que te desapontam de forma que te faz rever suas ações, mas o lado negativo, de você não querer mais seguir neste caminho. Não sei se eu consegui mais ou menos... Você pegou o comecinho da palestra, não, né? Não. No comecinho a gente estava dizendo o seguinte, que era exatamente sobre isso. Se você já consegue fazer alguma coisa assim, né, se você já consegue... porque antes de vir o sentimento, vem o comportamento. Né? Porque se eu tenho lá alguma pessoa que me judia, a vontade que eu tenho é pular no pescoço. No passado eu ia e pulava. Se hoje eu consigo ter vontade, mas não pular no pescoço, eu já consigo, apesar de não ter o sentimento desejável, já consigo ter a atitude correta. A seguir vai vir o sentimento. E isso é prova, se você já consegue fazer isso, que você já tem um pouquinho de luz. Né? Como todos nós temos um pouquinho de luz. Esse teu pouquinho de luz gera inveja no outro. Então quando o outro te ataca, quando o outro mexe com você, muitas vezes ele não está atacando a você. Ele está atacando uma luz da qual ele tem inveja. Ele está atacando uma luz que ele gostaria de ter, mas que ele ainda não consegue. Ele está atacando uma coisa que ele sabe que é boa, mas que ele ainda não consegue fazer. Esse era exatamente o começo da palestra. Então, muitas vezes, a gente é atacado de uma maneira que muitas vezes parece injusta. Primeiro tem esse lado que você falou, né, que não existe injustiça no mundo. Né? Se nós somos atacados é porque de alguma maneira nós precisamos daquilo. Mas nem sempre é uma coisa de pagamento, de a gente estar recebendo aquilo porque a gente fez alguma coisa lá atrás. Não. Muitas vezes é uma coisa que você pediu como aprendizado.
Não que você pediu há 20 anos atrás, quando você ia nascer, ia reencarnar, mas uma coisa que você pode ter pedido ontem à noite, quando você foi para o plano espiritual, conversar com os teus mentores. Disseram assim, olha, fulano lá que trabalha com você está meio desequilibrado. E você, quando está na matéria, né, que você tem menos consciência, você está precisando aprender isso. Então nós vamos dar um empurrãozinho para ele te ensinar isso. Topa? Topo. Aí você topou. E aí no dia seguinte você fica nervosa. Mas foi você mesmo que programou aquele aprendizado muitas vezes. Com auxílio de primeira qualidade, né? Desses mentores, bem entendeu? até essa situação. Mas normalmente eu consigo agir com a pessoa com vamos dizer, a sabedoria que eu pego aqui. Então, assim, mesmo eu consigo sentir eu sei que a pessoa às vezes precisa mais, que até existe uma frase assim, quando eu menos merecer, é quando mais eu preciso do seu amor, né? Isso de forma geral, é o que eu falei, não é nada pessoal de amor, enfim, mas o próximo, né? Quando eu menos merecer, é quando mais eu preciso do seu amor. Então eu tento, mas assim, às vezes é muito difícil. Para todos muito nós. difícil praticar. Então, assim, eu entro num conflito, que é o caso hoje, eu fico assim, nossa, o que eu tenho que aprender? Eu preciso tentar enxergar de alguma forma, porque senão aí seria o oposto, né? Quando vem realmente aquele sentimento, a cólera, né? Assim, de você ir totalmente contra o que você acredita, porque se eu frequento é porque eu acredito nos ensinamentos, mas me culpa, e tem um lado de me culpar por eu não conseguir sentir. Porque é óbvio que várias vezes isso é que não traz nada de bom. Então. É esse sentimento de culpa, né? Porque se você colhe isso como aprendizado e fala assim, tudo bem, eu me perdoo porque eu também não sou perfeito, ainda estou nesse estágio, mas amanhã eu vou tentar fazer diferente. Isso é uma coisa. Agora você ficar assim, eu escuto, leio e não aprendo. Aí é um outro sentimento. Entendeu? É um sentimento improdutivo, esse sentimento da culpa. Agora, se você simplesmente quer melhorar amanhã, fazendo as pazes com o seu passado, fazendo as pazes com o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, é um sentimento diferente. É trabalhar o orgulho para não se sentir idiota, né? Porque no fundo, esse sentimento de culpa vem do orgulho. Assim, nossa, mas eu já sou tão bom, como é que eu posso errar dessa maneira? Né? Se a gente vai na raiz dele, acaba encontrando a vaidade, o orgulho. Né? Tem até uma coisa interessante, só para finalizar. Eu convivo com muitas pessoas que têm uma boa imagem do espiritismo, porque realmente o espiritismo ele é bem deturbado. O que é um espírito, que eu brinco de balacobaco, falo, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o ocultismo de você ir no lugar que desce santo e nada mais. Mas em atitudes tem pessoas que me perguntam, você é espírita? Eu falo assim, sou, né? Mas por que não? Por isso. Então, assim, algumas atitudes que algumas pessoas já percebem, óbvio, aí vem o orgulho positivo de você falar, que bom, né? Tem pessoas que reconhecem. Mas comigo mesmo, às vezes eu não aceito sentir algo que eu gostaria muito de combater, que é essa coisa realmente da revolta, da raiva, e de me sentir idiota, boba, por eu estar, de repente, agindo de uma forma que é o que eu falo, como eu acho que Deus gostaria que a gente agisse. Né? Mas isso pega todos nós, viu? Eu, por exemplo, vivo passando por isso também, de situações que às vezes até eu consigo agir da maneira certa, mas fico remoendo aquilo de uma maneira que uma hora a gente vai treinando, uma hora a gente vai conseguir não remoer mais, né? Muito bem. É uma pergunta só, mas... já fez um resumão, né? Mas já deu para uns 10, né? É isso? Nós vamos agradecer novamente por mais essa sua participação. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Dessa noite, fazendo as vibrações. Segunda etapa, depois da palestra, nossas vibrações, que é exteriorizar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores fluidos, as nossas melhores energias, mentalizando o nosso planeta, que é esse planeta difícil que nós vivemos, de provas e expiações, em que a perfeição ainda está longe daqui. Então é esse que é o problema, que nós erramos muitas vezes, e vamos errar muito, mas estamos no caminho, né? Então nós vamos nos recolhendo, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez por essa noite de aprendizado. E vamos então pedir a Deus, nosso Pai, que está em toda parte, que está aqui conosco, além de Jesus, que é o nosso mestre maior, e a todos aqueles espíritos amigos que estão aqui na nossa casa. Vamos pedir a Ele, nosso Deus, que envolva esse nosso planeta de provas e expiações, em muita luz,
envolvendo todos os corações, as criaturas que estão na ignorância, as criaturas que estão no sofrimento, muitas vezes por ignorância, aqueles que estão na miséria, aqueles que ainda são detentores do orgulho exacerbado e do egoísmo que atravanca o progresso espiritual da humanidade. Que Deus possa envolver todos os irmãos, é claro, nós, juntos com todos eles, que fazemos parte dessa humanidade, levando a paz, a luz, pacificando os corações, envolvendo os dirigentes das nações, colocando em seus corações essa luz que nós falamos hoje aqui nesta noite, para que essas criaturas acordem para a sua realidade espiritual e que possam dar o melhor de si também no campo dos melhores sentimentos, do amor ao próximo, e abandonando de certa forma os excessos, o excesso de autoridade, o excesso do egoísmo que domina todos os nossos irmãos que estão nessas condições. Nós vibramos por todos eles para que deem o melhor de si a favor da coletividade de milhões e milhões de pessoas que dependem das suas atitudes. Nós vamos vibrando também pelo nosso país de maneira particular, envolvendo todos os nossos homens públicos, todos os trabalhadores do nosso país, para que recebam essa noite muito amor, muita luz no coração, que amanhã seja um dia mais feliz para todos os nossos irmãos, principalmente os mais desfavorecidos. Pedimos a proteção para os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, para que eles recebam também muita força, muito fortalecimento espiritual para vencer as suas dificuldades. Pedindo aos espíritos bondosos, as equipes médicas e espirituais que lá estão, que envolvam todos aqueles trabalhadores desses locais, para que essas criaturas deem o melhor de si a favor daquele irmãozinho tão necessitado que nós sabemos que se encontra no hospital, fortalecendo-lhes, dando mais coragem para que eles vençam as suas dificuldades e possam estar novamente nas suas atividades, trabalhando com saúde. E aqueles irmãozinhos nossos estão se preparando para trocar o plano, a dimensão, que eles também recebam muita luz no caminho, a proteção, o abraço, o direcionamento desses amigos espirituais que estão lá com eles. Nós vamos vibrando também pela nossa juventude, pedindo a Deus a proteção aos nossos jovens, tirando-os do caminho do vício, das drogas, da dependência, iluminando os seus pensamentos, os seus corações, para que eles vençam as suas dificuldades. A espiritualidade jovem do espaço tão presente, que possa estar com esses irmãozinhos nesta noite também, auxiliando-os a se desembaraçar dessas dificuldades, dessa dependência tão terrível, que causa tanto malefícios à economia, não só dos nossos irmãozinhos, como do nosso próprio país. Nós vibramos então pela nossa infância, vibramos também pelos lares, pedindo a Deus que proteja todas as famílias, que haja muito amor, muita harmonia, muita compreensão, que o seu evangelho de amor seja vivenciado por todos. Nós não podemos esquecer aqueles irmãos nossos que estão nos presídios, nas penitenciárias, para que essa noite também eles recebam muita paz, muito esclarecimento. Durante o sono físico, nós sabemos que eles podem ser alertados e podem ter um outro dia amanhã, com outros pensamentos, com outras resoluções, e que Jesus ampare a todos eles. E assim então nós agradecemos a esses amigos espirituais que estão aqui conosco, o nosso dirigente, e a todos os trabalhadores que estão conosco e vão continuar até o final do nosso trabalho, após o trabalho espiritual que vai ser processado agora. E assim então nós agradecemos e desejamos a todos uma semana de muita paz, muita harmonia no lar, e saiam daqui abastecidos com esse amor que envolve todos nós nesse momento. Graças a Deus.